E dando sequência aqui, então, sem perda de mais tempo, o professor agora, o doutor Marco Aurélio Seral Júnior, nos brindará com a sua palestra também. Já foi apresentado que ele é doutor em Direitos Humanos pela USP, né, onde teve especialização em 2004. É especialista também em Direito Constitucional. Professor, eu fiquei sabendo que agora é professor da Universidade Federal do Paraná também. Muito obrigado, professor. Quanto tempo o senhor precisa? 20 minutos, para começar. Com 10 minutos? 15, 20 minutos? Vamos lá, professor. Bom dia a todas e todos. Eu só vou lembrar, bom dia a todas e todos, um prazer imenso estar aqui. Agradeço o gentil convite da professora Daniela, por quem eu tenho um carinho enorme. Só lembrar que o cronometrista na fábrica era uma das pessoas mais indesejadas, viu, doutor Humberto? Então, só relembrar. Ainda bem que não é fábrica, né? Só para a gente brincar um pouco. Bom, pessoal, vou falar de modo muito breve, só apresentar alguns pontos da reforma previdenciária, de modo crítico, dentro da perspectiva trazida pelo seminário. Embora se trabalhe hoje em dia a previdência social, a seguridade social como um todo, com viés de direitos humanos, com viés de direitos fundamentais, não podemos esquecer que a seguridade social e a previdência social não deixam de ser aí um corpo estranho dentro do sistema capitalista. E um corpo estranho, né, dentro do ordenamento jurídico que existe dentro de um sistema capitalista, à medida em que aquilo, a seguridade social, a previdência, de modo mais específico, é um arcabouço jurídico, um conjunto de normas, enfim, um serviço público, uma política pública, que permite ao trabalhador não mais vender a sua força de trabalho. Então, há uma incompatibilidade, algo estranho, né? No momento de doença, de incapacidade temporária, idade avançada, enfim, algumas contingências, o trabalhador está, digamos, dispensado, entre aspas, de vender a sua força de trabalho. O sistema permitiria isso. Então, claro que é uma contradição em termos. Então, sempre se vê com ressalvas, enfim, há uma crítica nesse sentido. A própria legislação previdenciária, quando é criada lá atrás com Bismarck, na Alemanha, em 1889, não veio com viés exatamente protetivo, ela vem com um viés, de certa maneira, político também, para uma certa contenção do movimento operário de então, enfim, uma situação conflituosa. Então, tem essa perspectiva de que não é exatamente aquilo em relação ao que as pessoas lutam. Claro que hoje tem um viés protetivo, sim, tem um viés de direito fundamental, tem uma importância inegável à vida do trabalhador, da trabalhadora, mas não podemos nos iludir. Então, há uma questão de fundo que não pode passar despercebida. Nesse sentido, eu trago aqui uma breve frase do Pachucanes. As categorias jurídicas não possuem outra significação fora de sua significação ideológica, ou seja, a regulação jurídica vem num caráter sempre formal e a título de esconder algumas estruturas que compõem a sociedade. Então, é com esse viés, com essa perspectiva, que eu vou aí apresentar alguns pontos-chave da reforma previdenciária, a proposta de reforma previdenciária, 5 pontos que eu julgo aqui elementais. O primeiro aspecto, a questão da idade mínima, o professor Ricardo Antunes, sempre brilhantemente já tocou no assunto. Se cogitava uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, ignorando completamente a realidade de diferenças regionais, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, diferenças de expectativa de vida são ignoradas por completo, por conta de uma pressão social muito intensa que veio desde dezembro para cá, pressão social, pressão política de diversos segmentos sociais. Nós tivemos aí uma esmola dada às mulheres, então as mulheres não estarão mais sujeitas à idade mínima de 65 anos, cai para 62. Né? Eu considero isso aí, enfim, só um abatimento singelo, o que ainda não é compatível com as desigualdades de gênero ou outras preocupações de diferença de inserção no mercado de trabalho. Realmente essa idade mínima aos 62 ainda não é satisfatória a compreender essas diferenças de gênero, desigualdade de gênero. O professor Antunes já antecipou a ideia de que uma idade mínima de 65 anos ou 62 para as mulheres, dentro de uma perspectiva de mercado de trabalho, em que você tem o desemprego amplo, o contrato temporário, o contrato intermitente, inúmeras formas de precarização do trabalho, dentro dessa dinâmica da legislação trabalhista, que já existe, que já é praticada,
e de um agravamento disso que se pretende para o futuro, através da reforma trabalhista, através da terceirização irrestrita, enfim, se torna, na prática, inviável a aposentadoria. Formalmente ela existe uma perspectiva formal, e apenas formal, de aposentadoria, exigindo um tanto de contribuição imenso. Começa uma proposta de 49 anos de contribuição para você obter um valor expressivo. Hoje, em torno de 40 anos, mas a exigência mínima de 25 anos de contribuição. E, basicamente, o que se pontua é que é algo totalmente apartado da realidade brasileira. O trabalhador ter 25 anos de vínculo formal com recolhimento realmente é muito distante da realidade brasileira. Realmente seria uma medida para apenas existir formalmente a Seguridade Social, a Previdência Social, e, claro, existindo formalmente a Previdência Social, se pode exigir contribuição previdenciária do empregado, também das empresas. Então tem um aspecto aí, tem uma ambiguidade aí que não pode ser desprezada. A Previdência Social, é claro que tem que ter algum tipo de critério de equilíbrio financeiro e atuarial, algum tipo de preocupação com isso, cogitar uma idade para aposentadoria, enfim, isso não é algo que possa ser descartado. Mas, nesses termos, realmente, nós temos aqui uma incompatibilidade total com a realidade brasileira. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a questão da aposentadoria, do regime de previdência para os servidores públicos. O que a proposta de reforma previdenciária traz é, basicamente, uma equiparação da previdência destinada ao setor público com a previdência destinada à iniciativa privada, uma equiparação quase que completa do regime próprio de previdência ligado ao setor público, ou destinado ao setor público, com a previdência destinada à iniciativa privada, o regime geral de previdência social. Praticamente uma equiparação, uma aproximação muito forte. Eu tenho trabalhado com esses termos. Se não uma equiparação, uma aproximação muito forte. Nesse sentido, alguns problemas nós podemos identificar aqui. Em primeiro lugar, uma grande financiarização. Você hoje tem o setor público com aposentadorias mais altas do que aquelas destinadas à iniciativa privada, aposentadorias mais altas, e o que se propõe? Um sucateamento do valor dessas aposentadorias, de modo a que os servidores públicos sejam compelidos a buscarem a previdência privada. Em síntese, é isso. E esse movimento se entende dentro dessa lógica de financiarização do capital no século XXI, enfim, você tendo aí esses recursos que são bastante expressivos sendo destinados a fundos de pensão, a fundos de previdência privada. Além disso, existe uma clara lógica de destruição das carreiras do Estado e das políticas públicas, porque você tem o sucateamento do serviço público a partir dessas exigências de aposentadoria aos 65 anos, aos 62 para as mulheres, enfim. Então, nós temos aí uma clara dinâmica de destruição das políticas públicas através do prejuízo do sucateamento das carreiras públicas. Outro aspecto interessante que tem passado despercebido de boa parte dos analistas é o aspecto da solidariedade dentro das carreiras estatais. A solidariedade social, a solidariedade de classe, ela também, em alguma medida, faz parte das carreiras públicas, tendo em vista que você tem ali um mesmo tipo de luta, uma mesma carreira, um mesmo tipo de aposentadoria. E hoje, através de aspectos corporativistas, de lutas, enfim, de pressões de nítido caráter corporativista, nós temos aqui o fatiamento da reforma previdenciária, não atingindo certas categorias. Então, por exemplo, policiais civis, agentes penitenciários, policiais legislativos, vocês vejam aqui, carreiras muito ligadas à repressão penal, enfim, à persecução penal, tem aqui digamos, uma facilidade dentro da reforma previdenciária. A reforma previdenciária começa com todos os servidores públicos no mesmo pacote de maldades, pacote de maldades, certamente, e agora essas carreiras mais ligadas à persecução penal, à repressão social, têm aqui algumas benesses. Então, quem invadiu o Congresso lá? Quem invadiu o Congresso, exatamente. Então, uma setorização, então carreiras... Claro, mas que seja dentro de uma perspectiva de solidariedade dentro do setor público, e não só para algumas carreiras ligadas à repressão penal, ao aparato penal e de persecução. Essas carreiras deixam de ter esse afunilamento, esse sucateamento, e tem ainda preservada a aposentadoria integral, com uma idade mais baixa, quer dizer,
uma setorização, uma quebra de vínculo de solidariedade. Um terceiro aspecto que eu levanto aqui é a questão da saúde do trabalhador. Se não fica tão claro dentro da reforma trabalhista, na reforma previdenciária o aspecto de saúde do trabalhador fica aqui colocado de modo grotesco. Então, vamos lá. A aposentadoria especial, que é uma aposentadoria antecipada, uma aposentadoria que exige menos tempo de contribuição ao trabalhador, tendo em vista que ele está sujeito a situações, a condições de trabalho que geram prejuízo à sua saúde, geram risco à sua saúde e à sua integridade física. Na proposta de reforma previdenciária, se altera o paradigma e se passa a exigir ou permitir a aposentadoria especial apenas quando aquela condição de trabalho efetivamente prejudique a saúde do trabalhador. Hoje, nós temos um viés preventivo, que, claro, é muito questionável, mas ainda assim é um viés preventivo. Eu aposento esse trabalhador, essa trabalhadora, no menor tempo de serviço, de contribuição, porque há um prejuízo, há um risco à sua saúde. Na proposta de reforma, se exige o efetivo prejuízo à saúde, ou seja, que ele realmente desenvolva o câncer, que ele trabalhe no amianto e desenvolva aquela doença pulmonar grave. Se não houver o efetivo risco à saúde, o efetivo prejuízo à saúde, você não permite a aposentadoria especial. Aqui nós temos a plena coisificação do trabalhador. Aqui é um aspecto em que fica claro em que há uma efetiva coisificação do trabalhador. Se exige efetivamente o prejuízo à saúde. É aí que vai pensar se ocorre aposentadoria especial ou não, essa aposentadoria que hoje é antecipada. Então, nós temos aqui uma situação de grande gravidade. A Convenção 155 da OIT, doutora Daniela, não dispõe a respeito disso, aliás, não dispõe nesse sentido, ela realmente contraria uma série de princípios, enfim. Então, aqui algo de grande gravidade. Para quem alega que a reforma previdenciária não cuida do aspecto de contribuição, só corta direitos e não cuida da arrecadação e da parte contributiva, nós podemos pensar, ironicamente, que ela cuida sim, ela vai buscar um aumento de arrecadação, um aumento de contribuições previdenciárias, e traz uma medida, para não dizer inusitada, para não usar uma palavra mais grave, ela vai passar a exigir contribuição previdenciária direta, pessoal, do segurado especial, que é o trabalhador rural. Então, ao invés de cortar, não só corta direitos, não pensa na contribuição a cargo das empresas, não traz medidas aí a respeito dos grandes devedores e por aí vai, e vai exigir contribuição direta, contribuição previdenciária direta de quem? Do trabalhador rural, do segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, em pequenas propriedades, numa situação de precariedade, de informalidade. Então, não tem o menor sentido isso. Não vai tratar de contribuições lá do agronegócio, mexer, enfim, algum tipo de contribuição, criar novas, nesse sentido. Não. É mais fácil exigir contribuição do trabalhador rural, daquele pequeno trabalhador rural. Realmente sem sentido. Fechando o ciclo com relação à reforma previdenciária, enfim, nós temos aí também alguma mudança, algum objetivo de mudança em relação à assistência social, fechando o ciclo todo. Você impede a aposentadoria, você impede a proteção previdenciária, mas você prejudica também aqui na outra ponta, no aspecto da assistência social. O trabalhador não tem previdência, busca a última rácio, busca uma proteção de nível assistencial, também essa é prejudicada. Inicialmente, se cogitou aí uma restrição no valor do benefício da assistência social, que pudesse ser inferior a um salário mínimo. Você tem a população mais marginalizada, a proposta inicial desvinculava o benefício da assistência social do salário mínimo, ou seja, poderia ser inferior. Sempre foi um sonho dos governos neoliberais, a criação desse salário mínimo desvinculado, um benefício previdenciário desvinculado do salário mínimo, e isso entra como proposta da reforma previdenciária, o benefício assistencial inferior ao salário mínimo. Isso cai na segunda versão da reforma, também por movimentação do interior, do pessoal do interior, enfim, onde esse benefício é bastante importante.
E isso vem para a nova proposta, para a segunda versão da reforma previdenciária, em outras bases. Então, o que acontece? O salário mínimo, a garantia de salário mínimo fica preservada, fica mantida, mas há um notório endurecimento dos requisitos para a concessão desse benefício. Esses requisitos são constitucionalizados, hoje eles são tratados em lei, ou seja, há uma maleabilidade, há uma possibilidade de interpretação a partir da Constituição, uma dinâmica jurisprudencial muitas vezes interessante. Esses requisitos são alçados à Constituição de modo mais rígido, com nítido intuito de dificultar a concessão do benefício e transformá-los em regra constitucional dura, impedindo evolução também, impedindo uma jurisprudência mais interessante. Então, isso é nítido. Além disso, dentro do bojo da reforma previdenciária, nós temos aí a questão da assistência social também prevista, também se coloca uma primazia do papel da família. Então, uma retirada do papel do Estado quanto à assistência social. A assistência social só seria prestada caso a família não pudesse prestá-la. Isso hoje já existe, o requisito já vai nesse sentido, mas haveria aí um agravamento, uma exacerbação desse papel. Até já vi decisões no sentido de que, se houver ajuda da comunidade, da igreja, seria dispensável a concessão de benefícios de assistência social. Então, um agravamento desse papel da família, da comunidade, da igreja, e uma clara retirada do papel do Estado através desse benefício da assistência social. Eu acho que ainda dá tempo de falar também da questão da pensão por morte. Então, a pensão por morte vai no mesmo sentido. Nós temos aí a pensão por morte, os requisitos que hoje são tratados em lei, o que é o natural da coisa, o cálculo do benefício, quem são os beneficiários, a cota de pensão, isso é transferido para a Constituição, pessoal. Transferido para a Constituição de modo mais rígido e de modo realmente a congelar a concessão daquele direito. Nós temos esse aqui como, digamos, os principais pontos da reforma previdenciária. Eu não me detive aqui nos aspectos do valor do benefício, os aspectos mais técnicos, para não destoar da mesa, para não ficar uma palestra dogmática, mas, a princípio, é isso. Nós temos uma restrição dos direitos sociais e uma situação que eu tenho batizado de neoconstitucionalismo às avessas. A reforma previdenciária também tem um pouco disso. O neoconstitucionalismo nós podemos entender de modo muito sucinto como aquele movimento de expansão de direitos fundamentais, a inserção de certos temas na Constituição a fim de promovê-los. Então, hoje nós temos na Constituição Federal temas ligados à família, cultura, quilombolas, enfim, no sentido de dar maior força normativa a vários aspectos, a várias expectativas sociais, enfim, da sociedade brasileira. A reforma previdenciária faz uma inversão desse movimento constitucional. Insere na Constituição diversos temas, diversos requisitos, de modo a dificultar o acesso aos direitos fundamentais. Eu tenho chamado esse movimento de neoconstitucionalismo às avessas, porque justamente é isso, você constitucionaliza alguns temas a fim de endurecê-los, enrijecê-los, dificultando aí os aspectos de concessão de benefícios, de acesso a políticas públicas. Então, sucintamente, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Minha fala um pouquinho mais curta do que meus 20 minutos, eu fiquei muito preocupado com o tempo e que venham agora, depois da fala da professora Daniela, os debates, né? Acho que vai ser muito mais enriquecedor. Agradeço a atenção de vocês, aqui meu muito obrigado. Agradeço a palestra do professor e é evidentemente que no debate poderão ser complementados os assuntos.